Atos 2, versículo 42 até o versículo de número 47. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, mais uma vez nos prostramos diante de Ti em oração. Suplicamos, meu Deus, que por meio da Tua misericórdia, o Senhor nos revele a Tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, poderosa. Deus, que o Teu Santo Espírito, que o Deus Espírito Santo, que é quem nos revela a verdade, que nos faz compreender as Sagradas Escrituras, que o Deus Espírito Santo opere nesse lugar, trazendo compreensão das Escrituras, e que as Escrituras nos façam, se for necessário, termos atitudes de transformação, de renúncia, de mudança, enfim, fala conosco, Pai, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, consagrando a Ti esse momento em que vamos compartilhar as Sagradas Escrituras, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o Ministério de Louvor propôs nesse mês, para esse domingo, entoar cânticos de forma intencional sobre o tema comunhão. E que coisa linda, né? Cada louvor, um mais lindo do que o outro, né? Um que foi cantado aqui é tão antigo, eu já nem lembrava mais dele, mas muito bonito. E comunhão é algo essencial para a existência humana. Se você parar para refletir, em todo lugar onde existe comunhão, as coisas tendem a dar certo. Uma família que vive em comunhão é uma família feliz. Não é uma família perfeita. Perfeição não existe, pelo menos não aqui nesse mundo, tá? A estatura de varão perfeito, ou o grau de perfeição, só vai ser alcançado quando nós formos redimidos por Cristo na sua vinda. Até lá, não encontraremos perfeição. É por isso que eu sempre, quando posso, digo, seja na escola dominical, num bate-papo na rua, pregando aqui, não espere encontrar uma igreja, seja ela qual for, qual placa for, qual denominação for, perfeita. Eu aconselho você a não fazer a procura objetivando perfeição, você não vai encontrar. A primeira vez que você vem pode parecer que, nossa, que igreja, olha, nossa, que... A segunda vez você vai perceber alguma coisa que não vai te agradar. Na terceira vão ser 2. Na quarta umas 5. E aí na 10ª você vai ver um monte. Por quê? Não existe perfeição. Não tem. A igreja perfeita não existe. Não existe. Não aqui nesse mundo. Ela não existe. Porém, todavia, contudo, uma igreja onde há comunhão é uma igreja onde o Senhor dá vazão à sua graça e à sua misericórdia. Uma família onde há comunhão, irmãos, o Senhor ordena bênçãos. Olha só, imagine uma família,
pai, mãe, 2 filhos, né? Vamos criar aqui esse cenário. O marido é um marido bíblico, é um marido que segue as Escrituras, ele é temente a Deus, ele é honesto, ele protege a sua família dos perigos, não só dos perigos físicos, mas dos perigos espirituais. Ele é um homem de oração, ele é um homem que ensina as Escrituras para os seus filhos, ele é um homem que nutre amor pela esposa, né, que dá carinho, dá afeto. Ele tem os seus defeitos, é claro, como todo homem tem, mas ele segue à risca a palavra. Imagine uma mulher que é obediente a Cristo, que é obediente ao seu marido, que é submissa ao seu marido, que está em submissão. Eu já falei isso aqui 415 vezes, agora é a 416. Submissão não é ser capacho, não é ser pano de chão, não é nada disso. A palavra submisso ou submissão significa estar debaixo da mesma missão. E quando o homem é um homem que vive a palavra de Deus, fica facinho da mulher ser submissa. A mulher se torna submissa a esse marido com alegria. Poxa, eu estou debaixo da missão com um homem que ama Deus, com um homem que ama meus filhos, com um homem que nos protege, que ora por nós, que é exemplo. Então imagine esse cenário de um lar, onde o esposo segue a palavra, a esposa segue a palavra, os filhos são ensinados no Senhor, são conduzidos com esse exemplo. Meus irmãos, a chance desta família ser uma família feliz, próspera, uma família que vai viver uma comunhão extraordinária é muito grande. Agora, vamos pintar um outro cenário aqui. O cenário onde o esposo é negligente, ele não é temente a Deus, ele tem práticas, seja elas faladas ou sejam elas no exemplo, para com os filhos, ele não é presente na vida da esposa, ele, enfim, não exerce o seu papel como homem, porque tem uma diferença. Ser homem para o mundo, na visão do mundo, ser homem na visão do mundo, não tem nada a ver com ser um homem de Deus. Para o mundo, ser homem, é uma visão distorcida, nojenta, podre, que não presta. Ser homem à luz das Escrituras é ser alguém guiado por Deus. A mulher, a mesma coisa, não é uma mulher submissa ao Senhor, não é uma mulher sábia que constrói a sua casa, mas é uma tola. O que tem de mulher tola nesse mundo, irmãos? E homem, pastor, também. O que é ser uma mulher tola? É uma mulher que não é guiada pela palavra de Deus. A mulher tola joga a família fora. Sabe por que Deus fala da mulher sábia e não do homem? Porque quem recebeu do Senhor as condições e os atributos para criar o ambiente do lar foi a mulher, não é o homem. Você já percebeu que quando a vozinha morre, a família distancia? Quando a matriarca da família morre, a família murcha? Morre o velhinho, o vô. Todo mundo sente, fica triste, é o vozinho. Mas não para de ter as reuniões de final de ano, tá? Mas morreu a avó, morreu a chefe da família lá, a família dispersa. Morreu a mãe, tudo perde a graça. Porque Deus deu essa condição à mulher. Então a mulher tola, ela destrói a sua casa. Ela se torna um instrumento de destruição em massa dentro do seu lar. Então, uma família onde o marido não cumpre as exigências do Senhor, a mulher não cumpre as exigências do Senhor, os filhos não têm exemplo, porque dentro de casa é só xingamento, é só briga, é só vício, as crianças crescem com um pai que não dá exemplo. A tendência é que, infelizmente, essa casa vai ser uma casa destruída, uma casa de horrores. Então, meus queridos, onde há comunhão, existe amor. Onde há comunhão, existe alegria. No ambiente de trabalho, quando você trabalha numa empresa onde tem comunhão, a mínima comunhão, onde as pessoas se respeitam, se tratam bem, um coopera com o outro, é tão gostoso. Você vai trabalhar com alegria. Agora, quando você trabalha num lugar onde só tem fuxico,
briga, um querendo derrubar o outro, um querendo devorar o outro, só confusão. Ir para esse ambiente parece que você está indo para um matadouro, é horrível. Meu Deus, de novo, vou chegar naquele lugar, a fulana vai falar mal do fulano, o fulano da cicrana, e vai virar uma confusão. A empresa não prospera, o ambiente não prospera, as coisas não vão para frente. Então, comunhão é fundamental na nossa vida para tudo. Sem comunhão, nós só veremos prejuízo, destruição e nada que preste. E é interessante que a palavra comunhão, vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, depois traduzido. A palavra grega para comunhão, nesse sentido aqui, é koinonia. Vocês lembram? Tinha até um grupo de louvor, tem ainda, não sei se eles estão ativos, mas chamava koinonia, ou se chama koinonia. Então, koinonia significa comunhão. E essa comunhão significa participação, companheirismo, comunicação e, por fim, termos algo em comum. Então, comunhão, acima de tudo, é ter algo em comum. Nós somos todos iguais aqui? Sim ou não? Não somos. Diferentes. Nós temos muitas diferenças, físicas, financeiras, intelectuais, gostos, preferências, enfim. Nós somos diferentes em muitas coisas. Mas no algo em comum, que de comum não tem nada, nesse algo em comum, que de comum não tem nada que nos liga, e que é a coisa mais preciosa, nós comungamos dele, que é Cristo. Apesar de sermos diferentes, o algo em comum que nos liga, que nos entrelaça, que nos prende, é Jesus. É o Evangelho da Graça. E quando a gente lê esse texto aqui que eu li com vocês, que relata, Lucas está relatando aqui como viviam os convertidos. E a marca da igreja primitiva, ou da primeira igreja, da igreja que iniciou esta jornada que já compreende 2000 anos, a marca dessa igreja, se fosse para traduzir esta igreja com uma palavra, a palavra seria comunhão. Essa igreja era uma igreja que vivia em comunhão, que tinham algo em comum e que faziam desse algo em comum a centralidade do ser igreja. Diferente do mundo atual. Vocês já perceberam que nós estamos cada vez mais fazendo o caminho inverso? Nós estamos cada vez mais partindo para uma existência distante, egocêntrica, egoísta. Vocês perceberam que o mundo está se tornando um mundo egoísta, egocêntrico, as pessoas estão se isolando umas das outras, e a pandemia fez com que isso acelerasse. A tendência é eu construir para mim um lar, um lugar onde eu vou ter tudo do bom e do melhor, eu vou ter a melhor TV, o melhor som, a melhor internet, eu vou ter os melhores canais, eu vou ter o melhor sofá, o melhor ambiente, para que eu não tenha que conviver com ninguém lá fora. Porque conviver com pessoas desgasta, é ruim, é difícil. As pessoas, enfim, o caminho está esse. E isso sem querer, ou melhor, não sem querer, mas como um artifício maligno também, que Satanás tem usado, esse pensamento vem adentrando a igreja de Cristo. De tal maneira que, apesar de nos reunirmos em um mesmo lugar, nós não queremos, não desejamos, ou não temos mais como alvo viver uma vida em comum. A ideia é cada um por si, Deus por todos. Eu vou buscar minha bênção, vou lá orar, vou fazer a minha parte, mas não quero muito convívio com ninguém, não quero muita amizade com ninguém, não quero muito papo com ninguém. E isso é muito prejudicial. Porque
Onde existe comunhão, irmãos, ali existe a bênção de Deus. Tanto é que, aqui diz no versículo 43, que em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sabe o que são prodígios? São maravilhas, milagres, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Onde tem comunhão, onde tem amor, onde tem pessoas irmanadas no mesmo propósito, irmãos, ali há maravilhas de Deus. Deus ordena a bênção quando o povo tem o mesmo coração. Mas onde há distanciamento, onde há mágoa, onde há ressentimento, onde há afastamento, não tem bênção. Do contrário, tem maldição. Ali a maldição impera, e a maldição impede a bênção de Deus, e a maldição resseca os corações, e a maldição não permite o operar e o agir do Espírito Santo. Tema da mensagem dessa noite: os preciosos frutos da comunhão. A comunhão gera frutos preciosos. A Gi deu um pequeno relato de ontem dos trabalhos da igreja. Olha que coisa especial. 3 cenários distintos. À tarde, 8 adolescentes ali, sentados debaixo de uma árvore, olha só, na praça ali, sentadinhos ali, partilhando de uma refeição, partilhando da palavra de Deus. Elas falaram sobre oração. E pasmem, se eu pegar uma dessas meninas e trazer aqui para dar uma introdução sobre oração, elas vão dar baile na grande maioria de vocês. Elas sabem muito mais o que é oração do que muitos adultos. Muitos. Então olha que coisa linda. 8 adolescentes, e você sai por São João, você vê, o que a gente mais vê são adolescentes já se prostituindo, já se drogando, em caminhos tortuosos, e ali haviam 8 meninas, aprendendo as escrituras sagradas, numa praça, demonstrando que elas não têm vergonha do evangelho, do Deus que elas servem, porque elas poderiam ter vergonha. Ah não, tia Laine, não vamos lá não, vai passar um amigo meu lá, vai me chamar de crente, vai ver que eu estou lendo a Bíblia lá, vamos me chamar de Bíblia na escola. Não, que nada, estão lá. Logo mais à noite, mulheres reunidas, partilhando a palavra, compartilhando experiências, uma ajudando a outra. Tem tanta mulher passando luta no casamento, talvez aqui nessa igreja mesmo. Ah, eu não vou contar para o pastor porque é chato, eu não quero envolver ele nisso, não sei o que lá, né? E a pessoa fica lá ano após ano sofrendo, não quer. Está lá, uma oportunidade maravilhosa de você ir, ouvir sobre o assunto, ouvir a experiência de uma. Acabou na hora da comunhão, senta aqui, vem cá, você comentou aquilo lá, vem cá, como é que você fez para se desenvolver nessa área? Como é que você fez para vencer isso daqui? Está aí, irmãos. Jovens lá em Campo Mourão, juntos, adorando a Deus, buscando a face do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é comunhão. Isso é estar juntos, isso é ter algo em comum, isso é vida, é compartilhar a vida, é vida na vida. Deus nos fez para andarmos em unidade, para termos comunhão. Deus não nos fez ilha, não é para viver isolado, não é para ficar empurrando os problemas com a barriga, ou sozinha ou sozinho tentar vencer. Você não vai, esquece. Você não vai vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Tudo mentira. Eu já cansei de ver gente mentirosa. Eu construí esse império com a minha dedicação, com a minha determinação, porque eu trabalhei de sol a sol. Sim, ok, eu até concordo. Mas não foi sozinho. Pessoas ajudaram no processo. Alguém estendeu a mão, alguém cooperou. Ninguém faz nada sozinho.
Por isso que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, e ela não está falando de casamento especificamente, mas ela está dizendo sobre a vida geral. É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, tem uma mão para levantar. Se um sentir frio, o outro aquece. Irmãos, não existe nada mais precioso do que a comunhão. E nós precisamos entender isso o quanto antes, ó. A comunhão gerada por Cristo une pessoas no propósito de Deus. E quando a comunhão gerada por Cristo consegue unir pessoas no propósito de Deus, ela vai gerar, eu coloquei aqui 5 coisas, mas tem muito mais. Primeira coisa que a comunhão gerada por Cristo dentro do propósito de Deus gera: perseverança no aprendizado da palavra. Está aqui, ó, no texto que a gente leu, ó. Atos 2:42. E perseveravam no ensino dos apóstolos. É muito difícil estudar a palavra sozinho. É muito difícil compreender a Bíblia sozinho. É muito difícil compreender os desígnios de Deus sozinho. Mas quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos, quando nós estamos unidos nesse propósito e perseveramos, nós conseguimos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Perseverança no aprendizado da palavra. Oh, irmãos, eu sinto muita dó no meu coração quando eu estou aqui ministrando a EBD e eu vejo que a grande parte da igreja não adere à escola dominical. Eu sou obrigado, pastor? Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Nada no reino de Deus é obrigado. Mas eu sinto dó. Eu sei que nós não vamos ter todos. E eu não vou entrar no mérito da questão, porque quem tem que fazer juízo de valor é você, não sou eu. Mas eu entendo que nós poderíamos ser mais. Perseverando unânimes em aprender a Bíblia. Porque se mais pessoas estão, gera alegria, gera entusiasmo, e você se torna mais um instrumento de Deus para fazer um apontamento, para trazer algo diferente, para iluminar a nossa mente e nos ajudar nessa procura, no crescimento da palavra de Deus. Então, quando existe comunhão, essa comunhão gera perseverança no aprendizado da palavra. Imagina só, em vez de 15 mulheres, se nós tivéssemos 30 mulheres ontem, que bênção! Seriam mais 15 mulheres que ouviriam a palavra de Deus, mais 15 mulheres que poderiam citar um exemplo seu de vida, que poderiam ser um farol iluminando vidas ali. Então você está vendo só? A comunhão gerada por Cristo, irmãos, faz com que a gente persevere no aprendizado da palavra. Sonho que se sonha sozinho, irmãos, dificilmente se torna realidade. Mas quando a gente sonha junto, quando a gente une, dá as mãos, a gente consegue ir bem mais longe. Mas muito mais longe. Outra coisa que essa comunhão em Cristo gera, ela gera a partilha. Ela nos ensina a repartir. Olha que interessante, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha que coisa interessante. Comunhão gera partilha, nos faz menos egoístas, nos tira desse nosso mundinho, né, de olhar só para o nosso umbigo. Quando a gente permite que a comunhão de Deus entre em nós, a gente vive em comunhão, nós aprendemos a repartir. A gente aprende a liberar bênçãos sobre as pessoas, ajudar as pessoas. E aí as formas são as mais variadas. Financeiramente, a gente pode ajudar com o nosso coração, com um conselho, com um ombro amigo, com uma oração. Em um mundo egoísta, onde ninguém olha mais para ninguém, onde ninguém se importa com ninguém, onde as pessoas passam por cima das outras, a comunhão de Jesus nos faz ser alguém que aprende a repartir.
Irmãos, que bênção, como é bom ser igreja, como é bom viver isso aqui. Porque se a gente estiver aqui no meio, a gente nunca vai ficar desamparado totalmente. Nem que seja um, mas Deus vai fazer que alguém se levante e reparta sobre nós alguma coisa que a gente precisa. E melhor do que receber é dar. Esse mundo que a gente vive é um mundo egoísta. Você percebeu que as pessoas vivem para acumular? As pessoas sem Deus vivem para acumular coisas, bens, dinheiro, enfim, as pessoas estão morrendo, acumulando. Mas quando Jesus entra num coração, e quando ele gera comunhão, a gente aprende que a vida não se trata de acumular. A vida, na verdade, não é cumulativa. A vida é distribuir. A vida é repartir. A vida é doar. Porque com Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Tem uma palavra lá em Coríntios, me foge a referência, mas ela fala da boa medida, recalcadas. Imagina um saco desse de estopa, tá? Recalcada. Sabe quando você aperta para caber mais, né? Você entra até dentro do saco, pula em cima assim, né? Recalcada, sacudida para ajeitar mais e transbordante. Toda pessoa que vive na comunhão e aprendeu a repartir, irmãos, ela não vem, você nunca vai vencer Deus no dar. Quanto mais você repartir do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, mais Deus vai derramar sobre você, e você não ganha de Deus. Você dá 10, Deus manda 30, você dá 100, Deus manda 300, você não vence. É um círculo virtuoso. Agora tem gente que não distribui nada, não reparte nada. Não reparte do seu tempo para ninguém, não reparte de uma posse sua para ninguém, não atende a necessidade de ninguém. É aquela pessoa que só quer para ela, é cumulativa. Isso faz mal. A comunhão gerada por Cristo também gera em nós oração intercessória. Isso é muito especial. Quem já veio aqui na quinta-feira na nossa intercessão, eu sei que não é um ministério que é para todos, nem todo mundo entende muito bem, compreende ou tem o desejo de vir, mas aqueles que entenderam o que é a oração intercessória, é a coisa mais preciosa que tem. Na quinta-feira é uma escola de oração. Você não sabe orar? Tem gente que vive dizendo para mim, pastor, eu não sei orar. Quer aprender a orar? Vem quinta-feira. Você aprende a orar. Você vai descobrir que a oração, ela tem material para ser feita por horas e horas, se você tiver tempo e quiser. Porque aqui a gente ora 40 minutos, a gente não vê o tempo passar, e não orou nem por 1/1000º das necessidades desse mundo. Então, quando há comunhão, a oração intercessória. O que acontece? O Giliar, licença Giliar, usar um exemplo seu, está passando por uma dificuldade. Mas ele sabe que a igreja que ele vive tem comunhão. E ele vai repartir a necessidade dele. Ele vai dizer, pastor, vocês podem me ajudar em oração? Estou passando por essa dificuldade. Olha que coisa linda. Nós juntamos aqui 80, 100 pessoas que agora vão orar pela causa que o Giliar está passando. Meus irmãos, como é bom a gente saber que tem gente orando por nós. Como é precioso saber que nos dias mais difíceis da nossa vida, existem pessoas que estão abrindo mão de si, deixando de pedir algo para si mesmas, estão investindo tempo pela sua vida. Olha que coisa preciosa. A gente se sente amado, a gente se sente querido, a gente se sente especial. Então não desvalorize isso. A comunhão gerada por Cristo une pessoas no propósito de Deus e gera também temor. Quando a gente vive em comunhão, unidos como irmãos em Cristo, em nós é desenvolvida a comunhão. Ou melhor, além da comunhão, o temor, melhor dizendo. O que é temor? O temor a Deus. Porque quando a gente vive em comunhão, a gente presta contas. A gente entende que nós precisamos cuidar.
os lugares onde vamos, aquilo que fazemos, a forma como procedemos. Puxa vida, eu já não sou mais quem era, agora eu sou igreja do Senhor. Eu não posso mais ter esse tipo de atitude e comportamento, porque eu sou modelo, eu sou exemplo dentro da minha comunidade, fora dela e dentro dela. Quando a gente vive na comunhão da igreja, existe um pastor local, existe a liderança de jovens, existe a liderança das senhoras, existe pessoas a quem eu posso prestar contas, e a gente precisa prestar conta. Quem não presta conta está arriscado a entrar por um caminho perigoso. E por último, a comunhão gerada por Cristo gera também milagres e bênçãos de Deus. Meus irmãos, alguém aqui já conseguiu fazer churrasco com uma pedrinha de carvão? Você já fez churrasco com uma pedra de carvão? Levanta a mão você que já fez. Queimou aquela bisteca abençoada, aquele contrafilé, né? Aquele picadão da promoção, né? O picadão da promoção, picadão para churrasco, 19, eu não sei o que é esse picadão, o preço está bom, vou dar uma sondada lá. Não tem jeito, né? Com um carvão só não dá para fazer churrasco. Mas se você despejar ali um tanto do pacote e acender, o que vai acontecer? As brasas vão, o fogo vai pegar, um carvão vai passando para o outro, para o outro, para o outro, daqui a pouco o fogo vai fluir. Irmãos, quando uma igreja vive em comunhão, em amor, ela persevera no aprendizado da palavra, ela ama a palavra de Deus, ela é uma igreja que partilha, é uma igreja que reparte, é uma igreja que assiste a necessidade dos outros, ela é uma igreja que ora de forma intercessória, ela ora pela causa do outro, é uma igreja que tem temor de Deus. Irmãos, essa igreja vai viver milagre e bênção de Deus. Deus vai ordenar a bênção, e nós veremos maravilhas acontecendo, coisas grandes de Deus. E essa era uma das marcas dessa igreja, porque como havia comunhão, como havia amor, como havia graça, irmãos, muitos prodígios eram feitos. Uma igreja assim, irmãos, se torna uma agência de salvação. As pessoas entram depressivas. Você sabia que por aquela porta já entrou muita gente pensando em tirar a própria vida? Sabia que nesses 40 anos já entrou por aquela porta gente que já tinha tramado tudo? A corda comprada, o veneno comprado, a arma estava lá engatilhada, tudo certinho. Vou acabar com a minha vida, não quero mais viver. Entrou muita gente nesses 40 anos assim. Você sabia que por aquela porta já entrou e entra muita gente depressiva, muita gente que está carregando fardo pesado, gente que está sem ânimo, sem esperança nenhuma. Entra pessoas adoecidas de todas as formas. Mas numa igreja onde tem comunhão, todas essas pessoas podem sair dessa porta transformadas. Agora, isso só vai acontecer se nesta igreja houver comunhão. Segundo, a comunhão gerada por Cristo também gera unidade. Isso aqui é muito importante. Gisele, João 17, verso 20 e 21. Por gentileza. Oração sacerdotal de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele está orando ao Pai. Não peço somente por estes. Está falando ali dos discípulos que estavam há 2000 anos com ele ali, ó. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. De quem Jesus estava falando? De nós. E daqueles que no decorrer dos 2000 anos vieram a ele, ó. Por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que eles sejam um.
A comunhão gerada por Cristo gera unidade. O que é unidade? Unidade é a qualidade daquilo que é único, indivisível. A igreja precisa viver em unidade, nada pode nos dividir. Somos diferentes, temos gostos diferentes, vidas financeiras diferentes, temos muita coisa diferente. Mas nada pode nos dividir da missão e do chamado de sermos igreja e de seguirmos a Cristo e de cumprirmos a vontade de Deus nessa terra. Nós temos que ser indivisíveis. A igreja não é uniforme. Quem acompanha vôlei, basquete, futebol, enfim, qualquer esporte vai saber que cada time tem o seu uniforme. Não é verdade? O uniforme, ele é igual. Nós não somos uniformes. Mas nós precisamos viver em unidade. Apesar das diferenças, em Cristo Jesus nós temos que ser indivisíveis. Quando vivemos em unidade e proximidade, conhecemos a dor e a dificuldade do outro, e vice-versa, o outro a nós. E assim, nunca ficaremos totalmente desamparados. Então, por isso que a gente precisa viver em unidade, sermos um. Irmãos, nós não podemos nos afastar da comunhão. Ouça, tá? Esse meu apelo ao teu coração, que não sou eu, mas o Senhor faz a sua igreja. Se dedique na comunhão do corpo de Cristo. Se aproxime mais da igreja do Senhor. Dê um passo a mais em direção da comunhão, da vivência. Eu sei que você pode, você tem condição, de deixar um pouco aquele cantinho, e dar passos. Mas pastor, eu tenho medo de me lançar, eu tenho medo de participar mais, eu tenho medo de me permitir conhecer, ou de conhecer mais alguém e me frustrar. É um risco que a gente corre. Agora eu pergunto para você, quem aqui já se frustrou com a sua família? Levanta a mão. O outro pé não dá que eu vou cair. Muito. Só Deus sabe o quanto. Você já se frustrou com o seu cônjuge? Já se frustrou com os seus filhos, os filhos com os pais, com a mãe, com o tio, enfim? Agora pergunta você. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui ama a sua família? Levanta a mão. Tá aí? Família não frustra a gente? Mas a gente não perdoa e continua em comunhão com a nossa família? Compartilhando as refeições, compartilhando as angústias, os boletos, Tem uns marido e mulher que não compartilham os boletos, irmãos, está errado. Marido e mulher tem que compartilhar a finança. Marido tem que saber quanto a mulher ganha, a mulher tem que saber quanto o marido ganha, os dois têm que sentar junto e fazer conta de botequim junto. Sabe o que é conta de botequim? Cadernetinha ali, amor, quanto é que você ganhou esse mês? 3 mil, e você, amor, 10? Glória a Deus, receba. Tá, 13 mil, escola das crianças, tal, ok. Quanto é que sobrou? Sobrou? Ou quando sobra, geralmente falta, mas sobrou, vamos aplicar. Faltou um pouco, vamos ajustar, vamos apertar o cinto. É assim, comunhão. Comunhão é partilhar de tudo, é ter tudo em comum. Você vai correr o risco, sim, de ter alguma decepção. Mas eu pergunto para vocês, como é que eu vou aprender a perdoar? Como é que eu vou saber o que é perdoar e ser perdoado? Se alguém não falhar comigo ou eu não falhar com alguém? Faz parte. Mas eu digo para você uma coisa, o custo, o preço que a gente paga por se isolar e não vivenciar a igreja é muito mais caro do que o que a gente paga quando a gente é igreja. Se às vezes há uma decepção, há uma tristeza, há uma angústia, pode acontecer. Mas a alegria que você desfruta da comunhão é infinitamente maior do que qualquer desgosto ou decepção que você tenha.
Decepcionou? Faz igual você faz com a sua família. Quando a mulher se decepciona com o marido com a esposa, está lá os dois bicudos, tem que se reconciliar, né? Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que dar o braço a torcer, né? Amorzinho, você ainda está bravo comigo, meu bem? Tô. Ah, amor, perdão. Eu não vou fazer mais, eu vou lutar, estou pedindo para Deus, né? Estou no processo, amor, né? Igual a gente falou, né? Ah, amor, né? Perdoa. Né? Não é assim que a gente faz? Ou você está brigado com a tua esposa há 30 anos, bicudo, nunca mais se acertaram? A gente tem que corrigir, não é verdade? O mesmo serve para as relações de irmãos. A experiência comunitária de ser igreja, de viver vida na vida, irmãos, isso transforma a nossa existência. Viver sozinho é ruim, viver sozinho não agrada a Deus, e viver sozinho entristece o nosso coração e entristece o coração de Deus. Por último, a comunhão gerada por Cristo nos aproxima um dos outros e atrai os que estão longe. Olha o verso 46 e 47, ó, que coisa mais linda. Ó. Nós estamos falando de uma igreja aqui que vivia em comunhão. Não era perfeita, tá? Às vezes você lê Atos e a tendência, nossa, que igreja perfeita. Não era, não. Tinha uns pecados cabeludos lá. Tinha uns pepinos. Tinha umas coisas feias. Teve um casal lá que mentiu. Combinou, não, um troço lá, combinaram. Ó, vamos mentir para Pedro, vamos mentir para os apóstolos, tal. Morreu os dois fulminados. E outras coisas mais que aconteceu lá, tá? Não era perfeita, não. Mas os irmãos estavam lutando para viver em comunhão. Olha que coisa interessante, o verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha só, de forma diária. Eles estavam juntos no templo. Aí alguém podia pensar, esse povo não trabalhava? Né? Claro que trabalhava. Mas eles tinham como prioridade a comunhão e o amor a Deus. Eles arrumavam tempo para estar juntos. Nós temos tempo para tudo, acho engraçado, né? A gente gasta 1 hora no Instagram, não vê passar. Mais uma no Facebook, não vê passar, né? Joga papo com a vizinha lá, 2 horas, não vê passar. Engraçado. Hoje tem 2 cultos na semana e tem gente que não consegue vir nos 2. Claro, tem gente que estuda, gente que trabalha, não chega a tempo, tá? Eu não estou falando disso. Estou falando daqueles que podem. O povo perseverava unânime no templo, todos os dias, ó. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, eles compartilhavam a vida, ó, tinham uma comunhão, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O contexto é outro, é claro, nós temos que entender mudanças, tá? 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, com 2000 anos atrás no Ocidente, 2000 anos à frente hoje no Ocidente, é diferente. Claro que não dá para reproduzir todo tipo de comportamento, mas a gente tem aqui, né, um elemento condutor, uma base. Mas o certo é que a comunhão daqueles irmãos, o amor que eles tinham por Deus, um pelos outros, faziam com que as pessoas que estavam ao redor vissem aquilo, se simpatizavam com aquele estilo de vida, e aquelas pessoas iam até a igreja, iam até os cultos, iam até as reuniões, e diziam, eu também quero ser parte dessa igreja. Irmãos, ninguém tira da minha cabeça que essa igreja aqui era para ter no mínimo 600, 700 membros hoje aqui em São João. A Assembleia de Deus era para ter 1.000, 1.200, o Avivamento Bíblico mais uns 500, 600. Ninguém tira isso da minha cabeça. 40 anos, essa igreja está há 40 anos e tem 100 membros. Não está certo. Algo de errado não está certo. Vocês concordam comigo? Eu louvo a Deus por cada uma das 100 pessoas que estão aqui, glória a Deus. Mas era para ter muito mais. Isso nos mostra o quê? Que nós precisamos refletir
no quanto nós estamos vivendo em comunhão, o quanto o amor que nós estamos demonstrando pelo outro, o quanto a vida na vida está sendo vivida, e afinal de contas, o porquê que as pessoas, uma boa parte delas, não estão conseguindo olhar para nós como igreja, ao ponto de elas sentirem essa necessidade de vir correndo para servir e amar o mesmo Jesus que a gente ama. Porque isso aqui era diário nessa igreja. E o porquê que na igreja de hoje não está acontecendo isso? Porque nós estamos falhando no quesito comunhão. Porque a hora que a gente acertar o compasso na comunhão, irmãos, é impossível, assim como um mosquito, uma mariposa, quando se acende uma luz, é impossível que elas não voem ao redor dela. Quando as pessoas virem essa comunhão, esse amor, essa graça de Deus derramada em nós, né? A forma como a gente se perdoa, se ama, se trata, reparte, ora uns pelos outros, se ama. Irmãos, as pessoas, elas vão se compungir, elas não vão se aguentar. Elas vão romper com o tradicionalismo, elas vão romper com qualquer tipo de medo, mas elas vão querer esse Jesus que nós servimos. Vamos ficar de pé? Conclusão, para concluir esse sermão, uma frase para a gente pensar. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, nós, seja alguém que constrói pontes e não alguém que as destrói. Quantos de vocês estão sendo atingidos diretamente pela interdição da ponte ali? Levanta a mão. Eu fui. Alguém foi? Precisou fazer uma viagem, teve que andar mais? Né? Muitos de nós aqui. Eu tive que ir para Mandaguari esses dias atrás, tive que andar quase 100 km a mais. Fui atingido economicamente, gastei mais combustível, perdi mais tempo. Olha que interessante. A ponte está ali há 40, 50 anos, certo? Eu já passei mais de 1000 vezes em cima dela. Mas nunca imaginei que ela estando fechada, ela ia trazer tanto transtorno e prejuízo. Para você ver como que uma ponte é importante. Qual que é a função da ponte? Ligar o ponto A ao ponto B. Quando nós somos ponte, nós ligamos o nosso coração ao coração do outro, e o coração do outro no coração do outro. E aí a gente passa a ser uma unidade indivisível, que o inferno, que a maldição e que todos os dardos inflamados das trevas não terão poder para nos destruir. Feche os seus olhos.